Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula sobre Kant e sua teoria do conhecimento. Nós começaremos a análise da teoria do conhecimento do Kant. Essa aula não será única. Acredito eu que precisaremos de mais 2 aulas para que fique claro esse seu pensamento. Bom, então para que a gente possa começar a conversar aí sobre o Kant, sobre a sua teoria do conhecimento, afinal de contas, da filosofia moral, nós já temos algumas aulas aí no canal, aulas que para os nossos propósitos estão de bom tamanho. Então, para que a gente comece a conversar aqui sobre a teoria do conhecimento do Kant, é necessário que você leve em consideração todo o conhecimento que vocês têm, toda a bagagem que vocês têm sobre a teoria do conhecimento feita até então. Em outras palavras, é de suma importância para que a gente possa começar a entrar no pensamento kantiano, é de suma importância que nós tenhamos claro o que é a corrente chamada racionalista e o que é a corrente chamada empirista. Se nós não tivermos um conhecimento razoável sobre essas duas correntes, a gente não consegue entender Kant, né? Não vai, você pode decorar, você pode ficar guardar lá um ou outro conceito, aliás, ele tem trocentos mil conceitos, né, o Kant aqui. Você guarda lá um ou outro conceito, mas não consegue viver, né, não consegue experimentar, não consegue, de fato, absorver aquilo que o Kant quis fazer na sua teoria do conhecimento. E, na verdade, gente, o Kant ele deixou a sua marca em praticamente todas as áreas da filosofia, né? Ele deixou na filosofia moral, ele deixou na estética, ele deixou na política, ele deixou aqui na teoria do conhecimento. Agora, eu peço mais atenção para a teoria do conhecimento, afinal de contas, é essa área da filosofia que fundamenta qualquer outra área, né? É necessário, ainda que um filósofo, seja ele qual for, ainda que um filósofo não tenha se debruçado detalhadamente sobre uma teoria do conhecimento, não tenha elaborado uma teoria do conhecimento, tenha falado, por exemplo, só de política, é evidente que o sujeito, para falar sobre o que quer que seja, é necessário que exista uma teoria do conhecimento que fundamente as suas posições. Então, no caso aqui do Kant, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque uma vez que ele próprio elabora a sua teoria do conhecimento, o que ele fala depois, ou seja, sobre política, sobre ética, sobre filosofia moral, sobre estética, depende também da compreensão dessa teoria do conhecimento. Embora, é claro que existem alguns comentadores do Kant que irão separar, né, em 3 grandes blocos a sua filosofia, e principalmente, né, no que se refere à teoria do conhecimento, à epistemologia e à filosofia moral, a ideia é que uma se contraponha absolutamente à outra. Mas mesmo que isso seja verdade, quer dizer, mesmo que esses comentadores tenham razão ao propor esse tipo de leitura frente ao Kant, que em outras palavras, que a sua filosofia moral deve ser compreendida ao contrário daquilo que a sua epistemologia dita, ainda assim, ainda que isso seja verdade, é evidente que você precisa conhecer a teoria do conhecimento para você contrapor a sua filosofia moral, certo? Então fique ciente disso. Bom, então vamos lá
falar um pouquinho sobre a filosofia do Kant. Eu disse para vocês que para que a gente pudesse compreender bem a sua teoria do conhecimento, seria necessário ter de maneira sólida, né, razoável, a bagagem conceitual do que é o empirismo, do que é o racionalismo, certo? Então, nessa primeira aula, nós faremos isso. Né? Nessa primeira aula, a ideia, de fato, é preparar a cama. Preparar o terreno com muito cuidado e que vai servir também de revisão para os outros filósofos que antecederam aí o pensamento kantiano, certo? Só no finalzinho da aula é que eu vou falar propriamente do Kant, tudo bem? Então, se você já manja isso, você já está muito bom da história da filosofia, passa para frente, pega a outra aula e boa, beleza? Então tá bom. Então vamos falar a princípio da corrente racionalista. A corrente racionalista. De racionalistas, nós temos como exemplo o principal, aliás dois, né? Mas um principal, que é o Platão, da Grécia, e nós temos o Descartes, certo? Então, se você tiver que guardar dois racionalistas para o vestibular, os dois serão estes, Platão e Descartes. Bom, o que Platão e Descartes têm em comum? Ambos consideram os sentidos ou totalmente inválidos para a construção do conhecimento, ou então, além de inválidos, eles são prejudiciais. Certo? O que isso significa? Significa que o mundo externo ao sujeito, o mundo fora da razão, o mundo, portanto, concreto, o mundo efetivo, o mundo sensível, ou a coisa extensa, como dirá Descartes, ela não pode servir de fonte para que o sujeito consiga chegar à verdade, certo? Então, de maneira mais clara, para os racionalistas, a verdade ela é um processo que se concentra única e exclusivamente na razão, que o Kant chamará de razão pura, né? A razão pura é a razão que se basta. É a razão que se basta. Então, não estou falando do Kant agora, hein? Não estou falando do Kant agora. Por favor. Não vão pegar a aula aí. Não vai passando para frente a aula, porque senão você vai achar que eu estou falando do Kant. Não estou falando do Kant ainda. Pensemos exemplos do uso puro da razão. De novo, antes de Kant, certo? Bom, então, antes de Kant, eu vou falar, mano, porque vai saber, né? Como que vocês vão interpretar isso. Antes de Kant, as equações matemáticas, elas eram tidas como absolutamente racionais. Assim, por exemplo, você chegava ao resultado 5 quando somava 3 mais 2, simplesmente por um processo racional. Então, tanto para o Platão quanto para Descartes, a somatória de 2 mais 2 igual a 4, a multiplicação de 3 com 3 igual a 9,
independe da experiência. Você chega a ela a partir de determinadas categorias ou a partir de, no caso do Descartes, de ideias inatas. Então, nós nascemos, o Descartes dirá assim, nós nascemos com determinadas ideias inatas, sendo elas a convicção da existência de Deus, as formas geométricas, as equações matemáticas, tudo que se refere à matemática está inserido dentro da categoria ideias inatas, certo? Então, eu não preciso experimentar uma vez a soma de 1 mais 1 para saber que isso é 2. Eu posso fazer por um processo racional. Ou seja, por um processo que independe da experiência. O Sócrates, lá no Platão, né? O Sócrates, o Platão ilustrará essa mesma ideia cartesiana quando o Sócrates ensina um escravo, né? Ensina um escravo, um sujeito iletrado, um sujeito não culto, um sujeito, portanto, ignorante, a descobrir proporções matemáticas apenas pelo processo dialético. Né? Apenas pelo processo dialético. Então, as equações matemáticas, elas são exemplares para os racionalistas antes de Kant, certo? Muito bem. Elas são exemplares para evidenciar, segundo os racionalistas, que eles estão certos. Bom, mas existem outros assuntos, outros problemas que, segundo os racionalistas, podem ser também resolvidos. Que podem ser resolvidos quando se usa a razão pura, né? Ou seja, a razão nela mesma, a razão em si. Um desses problemas talvez o maior problema a ser desvendado, que é a questão acerca da existência de Deus. Quando eu me pergunto, Deus existe? Ao fazer essa pergunta, eu me despojo de tudo aquilo que é sensível. E por quê? Porque eu não tenho experiências sobre Deus. Eu não tenho fontes dadas pelos sentidos da existência de Deus. Então, a razão, ao elaborar essa pergunta, irá respondê-la simplesmente pelo uso da razão. A partir da lógica formal, é interessante que, se não tiver claro, que vocês deem uma olhada no raciocínio dedutivo, ou seja, né, o racionalista ele é caracterizado pelo pensamento, pelo raciocínio dedutivo. Eu elaboro lá 2 ou 3 conceitos, né, certo? Eu defino lá 2 ou 3 conceitos, parto de um pressuposto e tiro tudo o resto, né? E derivo tudo o resto. Então eu digo assim, Deus existe por causa disso, e ponto final, certo? Se você quiser mais ilustrações, procura aí no canal, você vai ter as 5 vias ou as 5 formas que Tomás de Aquino se vale para explicar, para justificar a existência de Deus, para provar a existência de Deus. Né? Bom, além disso, então o que a gente tem que guardar daqui? Né? O que a gente tem que guardar daqui dos racionalistas? Que o mundo fora da... Vou usar uma expressão um pouco atual. O mundo fora da consciência, ele é falso. Ele é falso. Por quê? Porque ele está em transformação, certo? Eu não vou me demorar nisso, porque você já deve estar muito careca de saber,
né? É só você pegar as aulas que nós temos aí, ou você verificar os materiais que vocês têm acesso. É um dos grandes problemas que os racionalistas encontram nos sentidos, né, no conhecimento obtido pelos sentidos, é o fato da realidade estar em transformação. Ora, se a realidade está em transformação, nada é verdadeiro. Por quê? Porque a verdade tem que ser única. A verdade tem que ser idêntica a si mesma. A maçã tem que ser igual à maçã. Se não for maçã, deixa de ser verdadeiro. Então, é outra coisa, não é maçã. Então, esse é o grande lance dos racionalistas. Ou seja, né, vou colocar aqui, os racionalistas, uso da razão pura, desconsideração do mundo concreto. Mundo concreto, mundo efetivo, efetividade, mundo dos sentidos, os sentidos, qualquer coisa assim, tá? Desconsideração do mundo concreto. Bom, muito bem. Agora, nós temos uma outra teoria do conhecimento, que é chamada, né, uma corrente chamada empirista, que vai dizer que o mundo concreto, o mundo efetivo, ele é necessário para que seja possível alcançar o conhecimento. Para que seja possível construir o conhecimento. Então, o mundo, vou colocar aqui, os dados sensíveis são os dados sensíveis é a condição. Nossa, gente, tá difícil. São a condição para a construção do conhecimento. Os dados sensíveis, eles são considerados a condição para a construção do conhecimento. O empirista, em outras palavras, isso você vai encontrar em qualquer lugar, são aqueles caras que dizem que o conhecimento ele vem dos 5 sentidos, né? Dos 5 sentidos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Empirista, o processo de conhecimento, a construção do conhecimento, ela não se inicia e se extingue nos dados do sentido. Por favor, o empirista, ele se vale do mundo dos sentidos, ele se vale da realidade, ele se vale dos dados sensíveis para, vou colocar assim, vou colocar numa linguagem aí figurada, ele para encher a memória do seu HD, e aqui no HD é que haverá o processo de construção do conhecimento, certo? Então, eu não vou mesmo, só vou mencionar, que os empiristas, a enorme maioria deles, se não todos, né, a enorme maioria, vai falar sobre o conhecimento, ele é um processo psicológico. O conhecimento é um processo psicológico. E depois vai estender um monte de coisa, mas que não vem ao caso aqui, né? Se vier ao caso, você taca aí no comentário que a gente responde, tudo bem? Mas não vem ao caso para nós. Então, os empiristas, por favor, gente, não são aqueles que negam a razão. Por quê?
Porque a produção, digamos assim, a construção do conhecimento, ela se dará na razão. É a razão que será a instância, a entidade, será o mecanismo que irá fazer com que o conhecimento se forme. É só você pegar o intelecto passivo, o intelecto agente, o intelecto passivo do Aristóteles, do Tomás de Aquino, e, enfim, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não é a hora agora também. Né? Então, para os empiristas, os dados sensíveis são a condição para a construção do conhecimento. E por quê? Por quê? Né? Por que os dados sensíveis eles são importantes? Porque para os empiristas não existe a potência das coisas. Tá mal escrito, mas a ideia é a seguinte: para os empiristas, o mundo que nós enxergamos, o que nós enxergamos do mundo, é um mundo nele próprio. A verdade está lá. Então, se eu vejo esse mouse é um mouse, ponto final. Não existe algo inerente, é isso que eu quis dizer com a potência. Não existe algo inerente às coisas. Ou, se existe, prestem muita atenção nisso, se existe algo inerente, algo inato às coisas, para o empirista, isso, ou seja, esse traço inato, ele é desconsiderado. E por que ele é desconsiderado? Porque, de novo, é a sensibilidade, ou são os órgãos dos sentidos, que possibilitam o armazenamento, né? Possibilitam a catalogação do mundo. Ou seja, manja aquela... vamos pensar, e aí também eu já falei isso em outras oportunidades, e vai servir mesmo para que eu reforce ainda mais. Por que o Aristóteles não é um empirista? Porque para o Aristóteles, por mais que os sentidos sirvam para a produção do conhecimento, ou seja, para que a gente catalogue a realidade e faça depois todos os processos de abstração e blá 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 blá, né? Por mais que os sentidos eles tenham então uma função dentro da teoria do conhecimento do Aristóteles, o Aristóteles é um racionalista. E por quê? Porque para ele a verdade ela não se resume e não se identifica a realidade. Existe dentro das coisas a potência. A potência, lembrando, né, lá do Aristóteles, a potência é aquele conceito aristotélico que nos permite entender a mudança. A potência, ela nunca é experimentada pelos sentidos. Por quê? Porque quando a gente... Então vamos deixar isso mais claro. Eu vejo a semente, certo? Eu vejo a semente. Um empirista simplesmente, ele irá ver a semente e ponto final. Essa é uma semente de melancia. Ponto final. Não existe nada dentro da semente de melancia. O que existe é o que os sentidos podem captar. Para o Aristóteles, dentro daquela semente, existe a potência para tornar-se uma árvore de melancia. Eu sei que você entendeu, velho? Não tem
A potência da semente de melancia é transformar-se em uma rama de melancia, rama que fala, sei lá, melancia tá no chão, né, mano? Então, isso que interessa. Interessa que, por que a melancia, por que a semente de melancia se transforma na rama de melancia? Por quê? Porque existe dentro da semente de melancia a potência para transformar-se em uma rama de melancia. Acontece que no caso do Aristóteles, essa potência, ela é racional. Essa potência, ela só pode ser entendida na razão nela mesma. Por quê? Porque se eu peço provas da existência de fato da potência, eu não enxergo. Eu não consigo. Por quê? Porque a hora que eu vejo a semente e eu vejo a rama de semente. A rama de melancia. A rama de melancia, da melancia, já é o ato, já é a potência atualizada. Portanto, não é a mais potência, é o ato. O ato o ato posterior à semente de melancia. Certo? Então, por isso, nossa, eu fico muito bravo nessas horas. Mas né? Cansar de ver, né? Respostas aí de Aristóteles empirista, inclusive em materiais didáticos, por favor. Bom, e que também o Platão é um idealista. Nossa senhora, velho, dá vontade de queimar a apostila. Mas eu não vou falar eu não vou falar agora porque que o Platão não é um idealista, ele é um realista. Mas não vou falar agora também. Se você ficou curioso, você pergunta aí. Bom, então é isso, né? O empirista, ele considera as coisas em ato. Não existe nada inato. Inato significa não ato. Ideias inatas são ideias, portanto, que nascem conosco ou que de alguma maneira nós temos um contato com elas, e que é necessário atualizá-las. Essa atualização, ela dependerá de cada filósofo. Para alguns, o mundo sensível, ele é importante. Para outros, o mundo sensível não é importante. Então, sempre na esfera racionalista, haverá essa ideia, desculpa, né, a redundância, mas esse pensamento de ideias inatas, e para os empiristas não há ideias inatas. Certo? Ou, se houver, não é do meu interesse. Por quê? Porque os sentidos não conseguem captá-lo. Então, seja como for, né? Se a gente tiver aqui que resumir mais ainda, mas aí tendo plena consciência de que, tenham plena consciência de que ao resumir, ao sintetizar mais isso aqui, a gente está empobrecendo e muito os racionalistas empiristas, mas, né, feito esse aviso, se você tiver isso em mente, que a gente está empobrecendo uma bagaça, a gente fala o quê? Bom, os racionalistas não precisam do mundo externo, enquanto que os empiristas necessitam do mundo externo. Certo? Então é o seguinte. De um lado você tem um sujeito. De um lado, que lado é esse, né? Então, os racionalistas. Não preciso da experiência e o conhecimento, ele é produzido a partir da razão. Vamos tentar ver se essa imagem funciona. É a razão gerando nela mesma, né? É você deitar, por exemplo, você deita, fecha os olhos e tenta responder a questão: Deus existe e por que ele existe? Certo? Para um racionalista, isso é possível. Assim como se você souber os conceitos de adição, subtração, multiplicação, divisão, você, fechando os olhos,
é capaz de fazer contas enormes, né? Ainda mais se for aqueles caras lá que aparecem no Luciano Huck lá, aqueles molequinhos tailandês lá, aqueles caras lá, 3 vezes 4, daí o cara 85, né? Chega lá no bagulho e você fala assim, porra, mas o cara não usou o calculador, cara. E de novo, hein? Isso antes de Kant. Tá? Bom, então, os empiristas, o fato é, aquilo que está, o objeto, portanto, o objeto, então você tem o sujeito, você tem eu, né? Você tem o sujeito, você tem você aí, e o mundo externo, ele é objeto, ele é fonte de conhecimento. Então são os objetos que num certo sentido, aliás, são os objetos que nos servem de material para o conhecimento. Então, em outras palavras, você pode colocar aqui o racionalista. No racionalista você tem aqui o sujeito, e o sujeito cria o objeto, certo? Ele cria por meio da razão. Da razão. Sujeito, ele cria o objeto. Agora, portanto, o conhecimento, ele é esta dinâmica, né? O conhecimento, para o racionalista, é essa dinâmica. Agora, para os empiristas, a dinâmica ela é contrária. Ou seja, o mundo externo me fornece, o mundo externo dá a mim, o objeto influencia o sujeito. O objeto, ele toca o sujeito. Esse aqui, manja, esse mouse aqui, ele me proporciona informações que me permitem conhecer. Certo? Bom, então até agora acho que tá bom. Certo? Não sei, se não tiver bom, você pergunta. Bom, vamos dar um passo, né? Então, o que foi feito na teoria do conhecimento até Kant foi isso aqui. É claro que eu estou tirando os ceticistas aqui, tá? Eu estou tirando os ceticistas por uma questão pragmática mesmo, né? Pragmática. Nós já temos aula aí no canal sobre ceticismo, mas o que vem ao caso aqui para nós, o que é importante aqui, são essas duas correntes. Então você tem, para a produção de conhecimento, você tem a racionalista, você tem a empirista, e você tem, acima aí da definição, você tem uma frasezinha que é mais do que carne de vaca. Ela está até em frase em coisa de caminhão, né? Tá lá na janela de caminhão, tá no... fugiu o nome agora. Naquelas bagaças de caminhão. Tá lá na... sei lá, frase do Facebook. Está no sujeito, na camisa do sujeito que foi para academia, manja. O cara foi para academia com aquela camisa regata e tá escrito assim nas costas dele: embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Tá mais do que claro, né? Mas se não tiver, eu vou enfatizar. Essa é uma das frases mais famosas que tem, que o Kant, que lembra o Kant. Então, você viu até agora que existiam essas duas possibilidades de conhecimento. Aceitação ou não. Nossa, mano. Aceitação ou não do mundo externo. Só que a hora que você olha ali, você vê assim: embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo o nosso conhecimento se origina da experiência.
Você fala, mano, agora ferrou. Por quê? Porque essa frase, ela está dizendo que o mundo externo, ele é necessário para o conhecimento, certo? Olha lá, todo o nosso conhecimento comece com a experiência, ou seja, o mundo sensível, aquilo que está fora de mim, ele é necessário, porque ele dá o start para a produção do conhecimento, porém, ele não é derivado da experiência. Olha que louco. A experiência não é a causa do conhecimento. O que o Kant está fazendo aqui, gente? Ele está juntando, né, muito. Olha, me desculpem aos filósofos acadêmicos, senhor doutor Márcio Tadeu Girotti, um beijo para você, meu querido. Que me perdoem os filósofos acadêmicos, mas eu vou ter que fazer isso aqui, que eu espero que o senhor entenda, senhor Márcio e todos os outros. O Kant, ele está juntando essas duas filosofias. Ele está juntando o pensamento racionalista com o pensamento empirista. Essa soma, opa, não estou achando minha lousa. Essa soma de racionalismo e empirismo, a essa soma, melhor dizendo, o próprio Kant dará o nome de criticismo ou idealismo transcendental. No vestibular, mais comum aparecer criticismo. Idealismo transcendental é um nome chique, bonito, gostoso até de falar, né? Eu sou defensor do idealismo transcendental de Kant. Aliás, eu falei do Márcio Tadeu Girotti, se vocês não conhecem, dá um Google aí. Márcio Tadeu Girotti, ele é um defensor com unhas e dentes do idealismo transcendental kantiano. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu já vou quase terminando a aula. Eu prometi que iria falar sobre o Kant só no finalzinho e só preparando a cama mesmo, né? Por que, gente? Vamos entender. Isso que eu quero que vocês entendam. Se entender esse pulo, você vai entender o resto, né? Então vamos lá. Por que o Kant ele junta as duas correntes da filosofia? O que significa isso? Por que o criticismo ele pode ser entendido como uma união? Ou seja, eu pego algumas coisas do racionalismo, pego outras coisas do empirismo e dou o nome disso de criticismo. Porque, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, olha lá, começar com a experiência, todo o nosso conhecimento começar com a experiência é empirismo. Ou seja, eu necessito de dados, certo? Eu necessito de informações sensíveis. Né? Então, continuando, nem por isso todo o conhecimento se origina da experiência. Nem por isso todo o conhecimento se origina da experiência. Ou seja, a experiência ela é importante. Os dados, a realidade
sensível, vamos colocar assim, ela é importante. Porém, eu a entendo, eu a vejo com algumas coisas que não estão nela. Ou vou reformular o que eu acabei de falar. Para que eu consiga experimentar a realidade, é necessário anteriormente que eu coloque certas coisas na realidade. Que eu, sujeito, veja a realidade de uma maneira secundária. Eu, enquanto sujeito, olho para a realidade, mas olho pela realidade já subjetivada. Sei que é um termo meio estranho. Mas esse é o lance. Por enquanto, né, vamos encerrar a aula. Por enquanto, fiquemos aqui. Ou você continua sozinho, ou você espera o próximo capítulo, mas ficamos aqui. Aqui onde? O que é o criticismo? O que é o idealismo transcendental? É a posição defendida principalmente pelo Kant, né? Pelo Kant, de que a experiência ela é importante, o mundo sensível ele é importante para a construção do conhecimento, porém este mundo sensível não é o mundo sensível dos empiristas, não é o mundo nele mesmo, é o mundo tal como o sujeito vê. Por isso que tem esse traço racionalista. Certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, só para não ficar chato também, né, para eu não ser sádico, nós, para olharmos o mundo, ou melhor, nós, ao enxergarmos o mundo, o enxergamos mediante as formas de sensibilidade a priori. Certo? Então, a ideia é essa. Nós, ao enxergarmos o mundo, colocamos no mundo o tempo e o espaço. Certo, moçada? Então, fiquemos aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Me perguntem caso exista a necessidade. É isso aí. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau mesmo.